Respeitando a presença dos senhores vereadores e vereadora, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para a secretária realizar a leitura da ata 1429/2023. Se todos os vereadores estão a favor e não tem nenhuma correção, possamos dispensar a leitura e passar para a votação da mesa. De acordo. Então, voto em votação. Quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovada a unidade de votos. Expediente do Legislativo. Peço para a secretária realizar a leitura do pedido de moção realizada pelo vereador Benito Júnior. Prezado presidente, o vereador que ora subscreve, no uso de suas atribuições legais, amparado no regimento interno desta Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, depois de ouvido o plenário, solicitar o envio de moção de parabenização, congratulações e aplausos ao Lions Clube de Gaurama, pela comemoração do seu aniversário de 45 anos de existência. Ainda que seja entregue à referida instituição uma placa comemorativa, através de uma menção honrosa pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Assim sendo, como comprovação de nossos sinceros agradecimentos e reconhecimento pela dedicação e comprometimento ao longo desses 45 anos em prol de serviços prestados à comunidade gauramense, homenageamos o Lions na pessoa do presidente Sr. Mário Toqueto, estendido aos demais membros. Benito Brusque Júnior. Benito Júnior quer se manifestar? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha na noite de hoje e também pelas redes sociais. Quero pedir a contribuição dos nobres colegas, nobre colega, pela aprovação desse requerimento, dessa moção, e após a aprovação vamos confeccionar uma placa, homenagear esse grupo de pessoas que voluntariamente há 45 anos vem prestando serviços à comunidade gauramense, seja na área da cultura, na saúde, né, no meio ambiente, que eles vêm prestando esse serviço de trabalho à comunidade gauramense. Então, peço a aprovação dos nobres colegas na noite de hoje, para que na próxima sessão a gente faça uma belíssima homenagem ao Lions Clube de Gaurama. Obrigado. Peço para os senhores vereadores se todos estão de acordo. De acordo, secretário. Então será encaminhado. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei do Legislativo 07 de 2023. Senhores colegas vereadores, encaminhamos a elevada apreciação de Vossas Senhorias o presente projeto de lei que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Gaurama a promover a doação de bens móveis conforme anexo 1 ao Executivo, considerando que os bens estão em desuso depois da aquisição de novos para o plenário e que os mesmos estão ocupando espaço no Poder Legislativo. Solicito a aprovação deste projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção dos senhores vereadores e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, o vereador Carolino José Comarela, presidente. Dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade do Poder Legislativo ao Poder Executivo do município de Gaurama e da outras providências. Esse projeto é aquelas classes que nós tínhamos, então foi encaminhada para o Executivo, eles aí deram um destino para elas, tá? Se todos estão de acordo, voto em votação, que estão todos de acordo, aprovado, tá? Unidade de voto. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei do Legislativo 08 de 2023. Senhores colegas vereadores, encaminhamos a elevada apreciação de Vossas Senhorias o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação de ambientes de uso coletivo livres de tabaco através da lei que dispõe sobre a criação de ambientes de uso coletivo através da proibição de consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, dispositivos eletrônicos ou qualquer produto fumígeno e da outras providências.
Com o avanço das novas tecnologias, também nesta área, com o uso de outras espécies como cigarros para saciar desejos e vontades, há necessidade de normatizar ou atualizar a legislação. É muito comum nos dias de hoje o uso de cigarros, em especial os eletrônicos, em ambientes fechados e de uso coletivo, sem nenhum impedimento legal. O presente projeto de lei visa legalizar e atualizar a matéria, inclusive com a colocação de placas e dispositivos de divulgação de proibição. Atenciosamente, vereador João Darcy Rezende, primeiro secretário. Dispõe sobre a criação de ambientes de uso coletivo livres de tabaco, através da proibição de consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e dispositivos eletrônicos ou qualquer produto fumígeno e da outras providências. Vereador João Darcy Rezende quer se manifestar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Dayara, nossa secretária Jéssica, as pessoas que nos acompanham aqui nesta noite, também que nos acompanham nas suas casas. Só para justificar esse projeto, com o avanço, como foi colocado na mensagem das novas tecnologias, veio aí o cigarro eletrônico. Então é comum nos dias de hoje a gente vê a juventude nos clubes de baile e assim por diante, nos matinê, dentro dos estabelecimentos fechados, usando o cigarro eletrônico, né? E sem nenhuma restrição, sem ninguém questionar, até porque não tem a lei também, e com essa lei vem atualizar, regulamentar as legislações vigentes, e nas plaquinhas, onde que vai ser colocado o proibido fumar, vai ter só o cigarro, vai ter também o equipamento eletrônico proibido. Então, isso tem por objetivo transformar os ambientes mais saudáveis, né? E evitar, muitas vezes, os dispositivos que são usados nesses aparelhos aí, que fazem muito mal à saúde. É isso, senhor presidente e colegas vereadores. Peço os senhores vereadores que todos concordam. Será encaminhado, João Presidente. Peço para a secretária realizar a leitura do requerimento feito pela vereadora Dayara Estes. A vereadora que subscreve o presente, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que depois do ouvido plenário seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte proposição, sugerindo que seja alterar a Lei 3.888/2022, de 17 de agosto de 2022, capítulo 4 da estrutura de carreira, seção 5 dos níveis, artigo 20 e artigo 21, do plano de carreira do Magistério Público do município de Gaurama. Justificativa. O objetivo do projeto é estar de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena admitida como formação mínima para exercício do magistério de educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Sendo que a lei municipal que contraria a LDB sofre controle de constitucionalidade difuso ou concreto, hipótese que permita a declaração de inconstitucionalidade por qualquer juiz em qualquer grau de jurisdição, sendo a sentença dotada de efeitos interpartes. Amparado pela Lei nº 15.415, de 17 de fevereiro de 2020, o Estado do Rio Grande do Sul também estabelece que, artigo 7º, os níveis constituem a linha de habilitação dos professores e dos especialistas de educação, como segue: nível 1, formação em nível médio na modalidade normal; nível 2, formação em licenciatura de curta duração; nível 3, formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas por currículo, com formação pedagógica nos termos de legislação vigente.
Nível 4, formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos na área de educação para as quais sejam exigidos, como requisito de ingresso, a formação em nível superior em curso de licenciatura plena ou outra graduação. Nível 5, mestrado. Nível 6, doutorado. Ao exigir essa formação mínima, buscamos valorizar a profissão do professor e promover o aprimoramento contínuo da educação no país, refletindo diretamente na formação dos cidadãos e no desenvolvimento da sociedade. Artigo 87. Das disposições transitórias da LDB, estabelecia que, até o fim da década de educação, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Revogado pela Lei nº 12.796 de 2013. Esse artigo foi revogado quando o artigo é revogado, ele deixa de ter vigor legal. Isso significa que as disposições e regulamentos contidos nesse artigo não são mais válidos ou aplicáveis. A LDB estabelece diretrizes e bases para a educação em todo o território nacional e todos os sistemas de ensino, incluindo os municipais, que devem seguir as disposições dessa lei. Os municípios têm autonomia para organizar e gerir o sistema de ensino em sua jurisdição, mas essa autonomia está sujeita a diretrizes e normas estabelecidas pela LDB. Isso significa que os municípios não podem criar leis que contrariem, violem os princípios e diretrizes previstos na LDB. Caso o município adote medidas que vão contra a LDB, essas medidas podem ser consideradas ilegais e sujeitas a concessões legais. A LDB tem o objetivo de garantir uma base comum de educação em todo o país, assegurando a qualidade e coerência no sistema educacional brasileiro. O magistério é uma formação específica para a docência, focada nas práticas pedagógicas e no trabalho em sala de aula. Profissionais com essa formação trazem uma valiosa experiência prática que podem enriquecer o ambiente escolar. Além disso, eles também realizam estágios em escolas para adquirir experiência prática na sala de aula. O estágio profissional realizado ao fim do curso normal com o objetivo de capacitar o estudante para o exercício da docência nas classes de educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem caráter obrigatório para a certificação do curso conforme a legislação e normas específicas. Este plano estará de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e contemplaria o interesse público local. Assim, é que submetemos à apreciação dos nobres vereadores o presente requerimento legislativo. Atenciosamente, Dayara Paula Bernstein, vereadora. Vereadora Dayara quer se manifestar? Boa noite, colegas vereadores, presidente, secretária Jéssica, o pessoal que nos assiste em casa. Eu venho pedir pela aprovação desse requerimento, porque se trata, desde em agosto do ano passado, de 2022, dia 17, para ser mais exata, veio um projeto para que mudasse o plano de carreira dos professores. Esse projeto foi aceito por vocês, vereadores, e consequentemente foi alterado a lei. O que acontece? O que a LDB diz é, basicamente, o que todos os municípios e estados devem seguir. Quando veio essa lei que mudou tudo, não estava mais de acordo com o município. Então, agora eu peço para que o município volte a estar de acordo com a LDB e que tudo que foi mudado lá no artigo 20 e no artigo 21 seja revisto novamente. Basicamente seria isso. Se algum dos vereadores tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Que nem eu citei ali que o artigo 87 foi revogado em 2013, então não tem mais a necessidade e nem precisa ser aplicável a questão dos 10 anos que os municípios têm que se adaptar em tirar o magistério, até porque na cidade vizinha a gente tem uma escola de magistério, no município de Marcelino a gente tem uma escola de magistério. Acredito que foi só a Gaurama que tirou que o magistério é o mínimo, que não é mais o mínimo exigido. Então eu peço para que retorne com
magistério sendo o mínimo exigido, pois quem tem magistério tem a plena capacidade de ser professor e estar atuando em sala de aula. É isso que eu tinha por hoje, espero que aprovem e muito obrigada. Senhor presidente. Paulo Comanduri quer se manifestar? Vereador Paulo Comanduri. Senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, uma saudação a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a Rádio Alternativa, a Locomotiva. Senhor presidente, eu talvez seja um vereador em exercício que há mais tempo esteve ocupando um lugar nessa Casa Legislativa. Eu participei, senhor presidente, de inúmeros projetos de lei que tratavam sobre o quadro de carreira do Magistério Público Municipal. Lembro-me bem que fui contra a criação do nível da graduação, nível de graduação, num determinado momento, numa votação do quadro de cargos e funções, que entendia que para o ensino médio não seria necessário que um professor tivesse pós-graduação. Fui voto vencido e desde aquela data a pós-graduação na área em que o profissional desempenha foi instituído e implementado pelo município. Isso já há muitos anos. Em 2015, senhor presidente, eu participei também da elaboração do Plano Municipal de Educação, onde ficou determinado que dentro de 10 anos o município regulamentaria o Plano Municipal de Educação. Portanto, até o próximo ano, o município teria que regulamentar esse plano, fato que aconteceu no ano que passou e que eu aqui não estava. Eu acho que o que foi votado quanto à exigência do nível superior para que um profissional exercesse as atividades de professor no nosso município está dentro do que a realidade atual exige. Quanto mais qualificado o professor, melhor o aprendizado do aluno. E eu, aqui de sã consciência, respeitando o requerimento da vereadora Dayara, sou frontalmente contra retroagir no tempo. Deve-se exigir cada vez mais e não fazer com que chegue ao executivo um requerimento que solicita, requer que seja diminuído o grau de ensino do professor, porque já no próximo ano, até 2025, terá que voltar ao ensino superior para atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Portanto, eu respeito a posição da vereadora Dayara, porém, não posso, em hipótese alguma, concordar em retroagir
numa área em que se exige cada vez mais. A vereadora Dayara colocou a questão das escolas, mas são escolas de segundo grau, vereadora Dayara, tanto em Marcelino quanto nos outros locais que a senhorita coloca, porque para exercer a atividade de professor na maioria dos municípios, exige-se curso superior na área em que atua. Por isso, senhores vereadores, eu respeito a posição da vereadora Dayara, porém quero crer que nós não podemos retroceder. Eu participei da elaboração da lei em 2015 e Vossas Excelências, no ano que passou, reiteraram a posição de que o nosso município deve exigir a educação superior para todos aqueles que forem professores e irão ensinar os nossos filhos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, ainda complementando, senhor presidente, eu voto contra a proposição da vereadora Dayara que seja encaminhada ao executivo, porque se de lá vier um projeto, eu já de antemão coloco a minha posição contrária a retroceder quanto à qualificação do professor municipal. Muito obrigado. Mais alguém para se manifestar? Então eu boto em votação. Quem concorda fica como está, se não levante a mão. Então deu 7 votos contra e 1 a favor, 2 a favor. Então foi reaprovado o requerimento. Expediente do Executivo. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 026/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 26/2023, de 9 de agosto de 2023, que altera a redação do inciso 1 do artigo 15 da Lei Municipal 3.888/2022 e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação do inciso 1 do artigo 15 da Lei Municipal 3.888/2022. A lei municipal é a que estabelece o plano de carreira do magistério público do município de Guarulhos, institui o respectivo quadro de cargos e funções. A alteração proposta se refere unicamente ao tempo de afastamento limite para fins de suspensão ou não da contagem de tempo para fins da promoção no magistério público local, adequando-a para evitar eventual confusão na aplicação da norma. Temos que esta alteração contempla o interesse público local. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja acolhido pelos nobres senhores vereadores. Atenciosamente, Leandro Márcio Puton, prefeito municipal. Altera a redação do inciso 1 do artigo 15 da Lei Municipal nº 3.888/2022 e da outras providências. O projeto está em discussão. Alguém quer se manifestar? Vereador Paulo Comanduri. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto em discussão ele trata única e exclusivamente, senhor presidente, da alteração do artigo 15, porque o mesmo fazia com que houvesse uma dupla interpretação. Então, até para que isso não ocorresse, o Poder Executivo encaminha esse projeto de lei para análise dessa casa para afastar qualquer tipo de dúvida em relação ao mesmo. Ou seja, o artigo 15 trata sobre o afastamento superiores a 15 dias corridos, exceto férias e os decorrentes de acidente de trabalho durante o ano civil. Então, se trata única e exclusivamente uma questão de interpretação do que existia na lei anterior, e nisso se corrige e se deixa
o artigo 15 de uma forma que não paire dúvidas sobre sua interpretação. Então, obrigado, senhor presidente, pela aprovação e votação na noite de hoje. Mais algum vereador quer se manifestar? Pela proposição do Paulo Manduli, coloco em votação. Quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovado por dado de votos. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 027/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo dar denominação ao prédio público. O prédio que se busca denominar é aquele localizado na rua Libano Alves Oliveira e que abrigava a antiga Escola Estadual de Ensino Fundamental José Ferreira Ramos. Prédio esse cedido do Estado ao município. A denominação que se busca dar, de Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, José Ferreira Ramos, busca fazer uma justa homenagem ao professor José Ferreira Ramos e manter a denominação existente desde longa data. José Ferreira Ramos, o professor José Ferreira Ramos, nasceu na cidade de Porto Alegre no dia 11 de novembro de 1912, tendo feito seus estudos em São Leopoldo, onde residiam os familiares. Em 1935, passou a exercer o magistério, que era a sua vocação primeira, lecionando na capital do estado no Colégio Batista Americano. Em 1936, fixou residência na então Vila Barra. Em 1937, casou-se com Maria de Lourdes, com quem teve 7 filhos, Rui Joaquim, Maria, João Terezinha, Maria Dolores, Estela Maria, Marilene Salete e Vera Lúcia, que nasceu após a morte do pai. Em 1938, lecionou na Escola São Luís, dirigida pelos freis franciscanos. Essa escola funcionava em um prédio situado próximo à atual Praça Prefeito Antônio Burim. Era uma escola só para meninos e ensinava a profissão de guarda-livros, que hoje conhecemos como contabilidade. Até 1943, foi professor na escola em Vila Jardim, junto com o professor Benvenuto Santini. Foi residir em Santa Catarina, onde lecionou em algumas cidades. Retornou ao Rio Grande do Sul em 1953, lecionando no atual município de Pau Grande. Pelas escolas onde passou, deixou sempre imagem de competência e dedicação, recebendo menções positivas das autoridades educacionais. José Ferreira Ramos faleceu em 18 de novembro de 1957. A Escola Estadual de Ensino Fundamental José Ferreira Ramos teve sua origem no grupo escolar da sede, que funcionou por décadas no prédio onde estava localizado o CRAS até o mês de julho de 2023. E desde o ano de 1978, já na rua Libano Alves Oliveira, foi então denominada como homenagem a um dos primeiros professores do município de Bauru. Com o encerramento das atividades da escola em 2021 e o município assumindo a administração do prédio na rua Libano Alves Oliveira, ocupação e utilização da outrora espaço escolar propiciou a instalação do CRAS. Pela tradição construída ao longo de décadas do funcionamento da escola José Ferreira Ramos, pela biografia do patrono, nada mais pertinente e justo manter-se a denominação do espaço agora como Centro de Referência em Assistência Social José Ferreira Ramos. O presente projeto contém o interesse público local. Assim é que submetemos o presente e a análise dos nobres edis. Atenciosamente, Leandro Márcio Buton, prefeito municipal. Denomina prédio público. O projeto está em discussão, alguém quer se manifestar? Cassiano, o vereador Cassiano Tudor. Quero saudar aqui os colegas vereadores, vereadora Dayara, presidente, secretária, comunidade presente que nos acompanham. Este projeto, então, como bem explicado e já lido pela nossa secretária, trata então de nomearmos o CRAS, do nosso município, ele que já está se instalando definitivamente na antiga escola José Ferreira Ramos, que todos nós conhecemos e conhecemos bem. E que bom que o município teve essa iniciativa de colocar o CRAS lá em cima, onde nós temos um amplo espaço para desenvolver as atividades, oficinas e assim as demais também o conselho tutelar e outras coisas, que lá existem várias salas, um espaço bom para
atividades que lá são desenvolvidas, desde as crianças até os idosos. Então, não vemos problema algum em aprovar este projeto na noite de hoje, né, dispensando qualquer formalidade desta casa. O Centro de Referência em Assistência Social José Ferreira Ramos, que é um espaço novo e nada podia ser diferente como continuar o nome que era daquela escola, onde muitos gauramenses, onde muitos munícipes por lá passaram, por lá aprenderam, por lá estudaram. Obrigado, senhor presidente. Peço a aprovação na noite de hoje. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Gentil Paza. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Dayara, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, pela Alternativa e Locomotiva, os presentes da plateia, uma boa noite a todos. Como bem colocou o nosso vereador Cassiano Coelho, as palavras que ele colocou e as colocações são perfeitas, como ele falou. O colégio José Ferreira Ramos é antigo, um colégio estadual, onde foi desativado e o prédio passou para o município. Aí foi constituído, reformado e colocado em funcionamento o CRAS do nosso município. Nada mais justo que realmente continuar o mesmo nome que era do colégio, José Ferreira Ramos, que era um professor, um dos primeiros professores do nosso município. Então, eu queria também votar a favor e dizer que esse nome tem que ser mantido. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Benito Júnior, vereador Benito Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos acompanha na noite de hoje. Seguindo também a proposição dos colegas vereadores Cassiano e Gentil Paza, também sigo pela aprovação deste projeto. Logo que o município teve a posse do prédio, me manifestei nessa tribuna que a vontade nossa, a vontade de toda a comunidade era que seria mantido o nome José Ferreira Ramos. Até fui procurado por alguns professores, alunos, fui falar pessoalmente também com o prefeito sobre esta vontade da comunidade e hoje se concretiza este nome. Como o Cassiano falou, Centro de Referência e Assistência Social José Ferreira Ramos, um dos primeiros professores do município e pai do nosso ex-prefeito Rui Joaquim Ramos, né? Também tem que lembrar do ex-prefeito Rui Joaquim Ramos. Então, seguindo a proposição dos vereadores, peço a aprovação também do projeto de hoje. Boa noite. Mais alguém quer se manifestar? E por proposição do Cassiano, demais que está na tribuna, voto em votação. Quem concorda fica como está, não se manifesta. Aprovado por unidade de votos. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto 028/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação de dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 28 de 2023, de 9 de agosto de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 66.678,18, destinado à aplicação da Lei Paulo Gustavo e de outras providências. O crédito que se busca abrir no orçamento visa dar cobertura e despesa com a aplicação a nível local da Lei Paulo Gustavo. Os recursos que farão frente a este crédito são aqueles recebidos integralmente do governo federal. A execução deste recurso observará o regramento estabelecido pelo governo federal, a exemplo do que se deu com o Aldir Blanc. Temos que o presente projeto contempla interesse público local.
Sem mais para o momento, desejar agradeço a menção dispensada, aproveitando a oportunidade para apresentar-lhe protesto de estima e alta consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Futon, prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 66.678,18, destinado à aplicação da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo e da outras providências. Quem quer se manifestar? Vereador João Darcy Rezende. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Dayara, venho a essa tribuna pedir a aprovação desse projeto, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, no nosso município, umas atividades e uma condução muito boa através da diretora Gladys Helena Wolff, e ela tem lutado muito por recursos na área da cultura para poder, junto a este setor aqui, poder estar resgatando cada vez mais a cultura do nosso município. Com esses recursos que vão ser acrescentados no orçamento, vai dar para, se tem um planejamento, digo, de até 2024, realizar várias atividades na área da cultura. Tem o Conselho Municipal da Cultura aprovando tudo o que é discutido dentro da área da cultura, e com esses valores, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer a diferença do nosso município com relação aos municípios, demais municípios do nosso estado. Esses dias estava ainda em Brasília e vi alguma relação dos municípios que ainda não estavam contemplados com a Lei Paulo Gustavo, e vi que o nosso município já estava sendo contemplado, até porque acompanho o trabalho ali do setor de cultura, sempre muito cuidadoso, conversando com os conselheiros, mesmo que não estejam em reunião, para poder elaborar projetos e apresentar aí projetos que vêm de encontro à nossa comunidade. Acho que vocês receberam também, cada um nas suas gavetas também, planejamento aí para 2024, onde que vai se desencadear aí várias atividades na área da cultura. Muito importante para que o pessoal mais jovem, os estudantes, enfim, possam também trilhar seu caminho futuro, olhando para esse passado muitas vezes brilhoso que as pessoas mais velhas percorreram. Então, é importante a cultura na vida do nosso cidadão coroense, e por isso peço a aprovação deste projeto, dispensando todas as formalidades da casa. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Pela proposição do João Darcy Rezende, voto em votação. Quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovado por unidade de votos. O grande expediente. Elcio Lino Grabowski. Vereador André Andreoli. Boa noite, senhor presidente, secretária Jéssica, colegas vereadores, vereadora Dayara, pessoal que está aí na plateia hoje, pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Locomotiva e Alternativa. Queria aqui falar um pouco sobre o dia 30 de julho, né, que teve foi votada a nova gestão de prêmio de peões 2023-2024 do CTG Sinuelo dos Herbais, onde ficou a bonequinha do CTG, a Aurora Verônica Barbosa, o Piazito Joaquim Lorenzetti, a bonequinha ficou a Sofia Andrioli, primeira prendinha ficou a Maite Bianca Costela,
segunda prendinha, Ana Cristina de Pares Solis. A primeira prenda, Mirim Giovana Paula Carlesso. Segunda prenda, Mirim Júlia Maria Andrioli. Terceira prenda, Mirim Amanda Cristina Laia. Primeiro Piar Faropilha, Gustavo Lorenzetti. Primeira prenda, Juvenil Valentina Luft. Segunda prenda, Juvenil Júlia Sacomori Dal Bosco. Primeiro Guri Faropilha, Lorenzo Veides Deus. A primeira prenda, Carolina Rosa. Segunda prenda, Ellen Keller Bortoletti. Primeiro peão, Alisson Luiz Dias. Primeira prenda, Zaira Fátima Vendrusco. E o primeiro peão veterano, Alessi João Vendrusco. Então, quero desejar a todos aí sucesso nessa caminhada, que a entidade estará muito bem representada por vocês. E parabenizar a todos, porque eu acompanho de perto o CTG, eu sei o quanto cada um se esforça para manter o CTG e para poder participar, tanto na regional quanto eu sei o empenho que eles têm. Então, quero parabenizar a todos sobre isso. Também queria parabenizar o colega João da Cerezene aí, que foi um dos organizadores, que no mesmo dia teve a festa da agricultura familiar ali, um evento muito bom ali na comunidade evangélica. Muitas vezes até o pessoal tem, eu até fiquei meio assim, porque tem gente que tem muita maldade, muitas vezes, no almoço do PT. Eu fui lá, estive presente e vi lá que não tem nada a ver com política, muito, porque a maioria do povo que estava lá não é do PT e precisa da entidade ali, do SUTRAF, né? Então o CUSP ali é um encontro do SUTRAF. Então é isso que eu queria deixar bem claro aqui. Eu quero parabenizar que estava bem organizado. Também tivemos dia 6 de agosto ali a festa dos 10 anos de aniversário da rádio. Ali quero parabenizar todos os envolvidos ali também, que estava muito bom. Teve uma coisa diferente ali, que teve a apresentação ali de várias culturas ali, que teve apresentações das crianças, todos ali que teve. Então quero parabenizar a todos. Também queria falar sobre uma demanda ali que foi pedida, acho que até pelo vereador Paz, alguns vereadores ali na Vila Verde, ali que tem a parada de ônibus que está quebrada. Fui ver lá em cima também, na Bela Vista, então parece que logo eles vão consertar ali tudo, então também queria colocar. Da minha noite de hoje seria isso, uma boa noite a todos. Vereadora Vaiara. Senhor presidente, secretária Jéssica, amigos, acho que a reunião com o prefeito surtiu efeitos. Bom, eu não sei se me expressei mal, me desculpem antes, mas de acordo com o meu projeto, o requerimento que eu venho pedir realmente é muito importante, pelo simples fato que se o município não está de acordo com a LDB, a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no Ministério Público e o município vai ter que responder, mediante lei, do porquê foi alterado, embasado em que lei. O colega vereador Paulo Comanduri disse que em 2015 veio uma elaboração, de uma nova lei. Eu gostaria de saber qual que foi a lei que diz que em 2025, no caso 10 anos depois, vai ter que ser alterado isso, porque no artigo 87 da LDB diz que sim, até o final da década da educação somente serão admitidos professores habilitados em níveis superiores ou formados por treinamento em serviço. Prestem atenção, foi revogado pela Lei 12.796 de 2013, pela presidenta Dilma. Então, essa lei foi revogada. Eu até escrevi no meu requerimento, para que prestassem atenção que esse artigo foi revogado. E quando ele é revogado, ele não é mais válido, ele não é mais aplicável. Então não existe mais isso. Em 10 anos a gente vai ter que se adequar à lei. A escola, que nem ele falou, que a escola José Bonifácio, que é escola estadual, agora é estadual, antigamente não era estadual, normal José Bonifácio. Então ela sempre foi uma escola para professores. Ela
sempre formou professores e quando ela se tornou estadual, ela começou a abranger para o ensino médio apenas. Também retroagir. Eu acredito que não é uma palavra retroagir, eu acredito que em dia 17 de agosto de 2022, essa lei não deveria nem ter sido aprovada aqui na Câmara de Vereadores, porque é inconstitucional. É uma lei que não poderia nem estar agora em vigor no município. Então é por isso que eu peço que futuramente a gente debata novamente sobre isso. Se precisar, traremos um pedido de lei mesmo, um projeto de lei, e não apenas um requerimento. Pois hoje, qualquer denúncia no Ministério Público, que o povo de casa saiba que qualquer denúncia no Ministério Público, o município vai ter que responder. Então, eu fico questionando, né, qual que é a lei que diz que em 2025 terá que alterar, porque não está de acordo também essa lei, então também não estaria de acordo com a LDB. E a LDB é uma lei que abrange todo o Brasil, e ela é uma lei federal. Então, não adianta, eu acredito que isso não é retroagir e dizer que magistério, que quem tem magistério não é professor, é retroagir, não está de acordo com o que eu penso. Eu mesmo tenho magistério e defendo muito essa classe. Estou fazendo sim pedagogia para abranger cada vez mais a minha educação, mas eu digo que hoje todo conhecimento em prática que eu tenho é em favor ao magistério. Porque na pedagogia a gente tem bastante teoria e a prática a gente aprende com o magistério. Desde o primeiro ano do ensino médio, eu estava em sala de aula, fazendo meus estágios, fazendo supervisões e estando ali dia a dia com as crianças. Então, é isso que eu vou dizer. Tem mais uma coisa que eu não posso me esquecer também de agradecer, né? Não é só disso que a gente vive. Então, eu quero agradecer ao secretário de obras, que já iniciou a abertura da estrada, que eu pedi na última sessão, lá em São Roque, então eu quero agradecer ele. E também agradecer que na quinta-feira eu solicitei pela parte da manhã que fosse feito o esvaziamento de uma fossa, e pela parte da tarde, no primeiro horário, já estava sendo feito. Então, muito obrigada pela agilidade, rapidez em solucionar os problemas que a gente tem no nosso município. Então, esse fica aí o meu posicionamento para vocês. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Vereador Benito Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos acompanha. Primeiro, quero agradecer a aprovação da moção destinada ao Lions pelos seus 45 anos. Né? Quero também, ontem, Dia dos Pais é todos os dias, né? Mas ontem, data Dia dos Pais. Então, ontem é meu primeiro Dia dos Pais. Né? É muito gratificante, muito emocionante ser pai. Só sendo pai para saber, né, o que é um amor verdadeiro. Né? Então, parabenizar a todos os pais, parabéns a todos os colegas pais que estão aqui hoje e me solidarizar encerrando a minha fala com a vereadora Dayara. A vereadora Dayara está assumindo esses dias e recebe proposições, né, dos munícipes gauramenses. E ela, como uma excelente vereadora, jovem, com vontade, apresenta o requerimento. Eu votei a favor pelo requerimento da Dayara. Não estamos aprovando aqui o que ela quer, se é certo ou errado. Eu votei a favor daquele projeto por estar pensando que aquela modalidade de lei era correta, mas votei a favor do requerimento da Dayara porque é um requerimento que ela vai encaminhar ao Executivo. E o Executivo decide se altera a lei ou não, né? Então, me solidarizo com a vereadora Dayara e continua assim, trazendo as proposições da comunidade para esta casa, para ter o debate. O debate é saudável, aqui ninguém é contra ninguém. Traz a proposição e debatemos. Então, quero, sempre com muito respeito, essa casa está sempre de parabéns pelo que ela disse. Então, seria essa a minha fala da noite de hoje. Um abraço novamente a todos os pais guaramenses e uma ótima semana a todos. Boa noite.
vereador João Darcy Rezende. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Dayara, as pessoas que nos assistem nesta noite, aqui e também nas suas casas, quero parabenizar aqui inicialmente a nossa Rádio Alternativa pelo aniversário dos 10 anos aqui de atividade no nosso município, com uma festa bonita que foi realizada aí no Salão Paroquial. Também queria falar a respeito da nossa Amigal aqui do nosso município, que está realizando junto com o Judiciário uma campanha muito forte de castrações. Amanhã pela manhã, às 8 horas, a clínica ganhou a licitação, vai vir buscar mais um lote de animais aqui no nosso município. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter cada vez mais um controle de natalidade dos animais aqui no nosso município e melhorar muito com isso o nosso meio ambiente junto com os animais. Iniciamos aí no bairro Esperança. Amanhã vai ser mais o pessoal aqui do recinto ferroviário. E a próxima etapa, o vereador André ali do bairro Ipiranga ali para cima, que tem várias pessoas também que cuidam dos animais, acabam acumulando animais para não deixar eles na rua. Então, parabenizar aí a nossa Amigal por ter esse projeto, essa conquista aí, e que, sem dúvida nenhuma, está contribuindo também com a causa animal no nosso município. Uma coisa era o nosso município na questão animal antes da Amigal. Outra situação é agora, pode ter certeza disso. E esperamos, né, senhor presidente, que agora, amanhã à tarde, com o nosso jurídico, que a gente possa dar os encaminhamentos da nossa audiência pública, enviar para os órgãos públicos os encaminhamentos da audiência e promover com o executivo também uma reunião para a gente tratar os pontos de pauta que ele se comprometeu naquele dia na audiência, para a gente poder avançar. Uma audiência pública não pode ser como CPI que vira em pizza, tem que ter encaminhamentos, né, vereador? Então, esperemos que isso aconteça e agradecer aos colegas vereadores que apoiaram a realização e que estiveram presentes naquele dia também. Queria falar a respeito do nosso vizinho município de Três Arroios. Quando eu vim morar no município de Gaudão, eu entrei lá por Três Arroios na época, né? Então, um município que a gente tem bastante carinho e que tem demonstrado na nossa região, mais por conta da etnia alemã, como é bom, como é fácil a gente viver no município, ter uma relação entre o povo, entre a população, saudável e alegre. Esse ano eu não pude ir, mas no ano passado eu fui no QERP, que é da Igreja Católica, realizada sempre no mês de agosto, em Três Arroios, e a gente pode perceber a grande confraternização que acontece nesses dias, com desfile de carros, com sorteio de brindes, concurso da casa mais bem enfeitada e assim por diante. Então, é um exemplo a ser seguido o que Três Arroios, e eu costumo dizer também sempre, a etnia alemã proporciona na área de diversões, um exemplo para nós seguir também. Queria também agradecer vereador André e as pessoas que estiveram na festa da agricultura familiar, a categoria muito importante do nosso município, categoria de agricultores familiares, não de partido político, como algumas vezes insinuam, né? Ali tem agricultores que são dos inúmeros, tem simpatia em inúmeros partidos e a gente não trata ninguém diferente. E parabenizar o Sutraf Alto Uruguai, porque hoje à noite eles vão para mais uma peleia, vereador Cassiano. Como o governo faz acordo com as grandes empresas, grandes multinacionais, o leite acaba vindo mais barato para cá e deixa os produtores no nosso país a ver navios com um preço muito baixo. Então, os agricultores organizados, mobilizados amanhã,
com certeza vão questionar essa posição do governo, dos grandes grupos empresariais, para que a gente consiga valorizar mais o produtor que produz leite para manter nesse setor tão importante da agricultura familiar. Né? Tem muita gente que depende da produção de leite para a sua sobrevivência de seus filhos e por conta das multinacionais, das novas tecnologias, acabam até deixando de trabalhar no setor, porque não é só o preço, é as exigências que aumentam cada vez mais. Daqui a pouco um caminhão não vai mais passar em várias propriedades, é só numa e deu. Caso contrário, você está fora. Então, além da questão do preço do leite, a mobilização de amanhã também será pela questão aí do Proagro, que o governo reveja, que foi anunciado aí no Plano Safra desse ano com relação ao Proagro. Então, muito importante essa questão da mobilização e parabéns aos agricultores do nosso município que estarão acompanhando lá também. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nas suas casas, o meu boa noite. Vereador Paulo Comanduli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, eu compreendo perfeitamente, senhor presidente, o desabafo da nova colega vereadora por ocasião da sua participação nessa tribuna, porque é um direito dela defender uma proposição pessoal da mesma. A democracia, ela nos dá o direito de expressar a nossa opinião. Porém, mesmo a nobre colega tendo elencado aqui diversas legislações sobre o tema educação, e eu acredito particularmente que é uma prerrogativa do município instituir o seu programa municipal de educação. Até porque a colocação da vereadora Dayara da questão de acionar ou alguém acionar o Ministério Público, a mim não me causa problema algum. O Ministério Público está lá para, quando procurado, dar a sua opinião e dar o encaminhamento. Eu quero crer que se a lei de 2015, que eu ajudei a aprovar, não foi questionada pelo Ministério Público, e que a lei aprovada pelos senhores vereadores aqui no ano que passou também não foi, porque ela está dentro da legalidade e da constitucionalidade. Né? Então, não é aquilo que eu quero que prevalece sobre aquilo que a comunidade quer. E a questão da retroação quanto ao nível de formação dos profissionais que irão educar os nossos filhos, os nossos netos, eu não concordo. Eu quero sempre mais e mais. Até porque eu milito num partido
que ele já há muito tempo vem batido na tecla que uma nação só se desenvolve através da educação. Tanto é que já, no passado distante, o governador Leonel Brizola criou mais de 6.000 escolas para que o Rio Grande do Sul se tornasse o estado com a melhor educação do país. Hoje, infelizmente, com o desmantelamento das escolas por parte do governo do estado, a nossa educação engatinha. Há um desmérito por parte do governo do estado aos seus professores, que são os mestres dos mestres, né? Então, quero crer que, mantendo a legislação atual aqui no nosso município, em proporcionar a oportunidade do ingresso no magistério público municipal, somente através do ensino superior, é ajudar a trilhar um rumo melhor para o futuro. Quanto à proposição do vereador, a proposição na colocação do vereador Beni, eu quero dizer que, embora haja o mérito por parte da vereadora Dayara, nós é que somos legisladores. Nós é que criamos as leis. Nós é que aprovamos as leis. E, portanto, não cabe a nós largar na mão do prefeito uma coisa que nós aqui nessa casa já discutimos diversas e diversas vezes. As leis, já o sábio brasileiro disse, eu quero repetir aqui, que não há mais a necessidade de criar ou alterar as leis. É necessário cumprir as que já existem. Porque há um emaranhado de leis, a própria revoga, né? E a revogação é um ato de que qualquer governante pode revogar uma determinada lei, mas sempre consultando o legislativo. E, portanto, mesmo que houve por parte da presidente, a ex-presidente Dilma, a revogação de um dos artigos ou de uma determinada lei, para mim, aqui em Gaurama, a qualificação do professor tem que ser cada vez mais e mais. Era isso, prefeito. Muito obrigado. Vereador Cassiano Tiro. Abra mão, senhor presidente. Vereador Gentil Paza. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Dayara, pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar a Imater, juntamente com a Prefeitura, na semana passada, quarta-feira, onde realizaram um seminário sobre o gado leiteiro na paróquia, no salão paroquial, onde estive presente e acompanhei uma parte bem interessante da parte da irrigação que os agricultores eles têm a possibilidade de irrigar a pastagem para que a produção de leite ela possa melhorar com pouca terra, e uma irrigação pode ser ter mais vaca leiteira produzindo o leite
as crianças e para a saúde das pessoas. Então, o seminário foi ótimo e eu estive lendo no jornal de sexta-feira que na Expo Inter vai ter financiamentos e para quem quiser investir na irrigação de pastagem. Quero também até parabenizar o João Garcia Rezende aqui, que citou sobre o leite, a importação do leite. A gente vem acompanhando nos jornais a quantidade de leite que é importado, prejudicando os nossos agricultores, fazendo com que o preço do leite caia. Eu acho que o governo teria que repensar nessas medidas de querer favorecer os nossos países vizinhos, prejudicando agricultores aqui do nosso país. Então seria isso. Queria também parabenizar a Rádio Alternativa pela bela promoção que realizou no dia 6 agora de agosto, no Salão Paroquial, um belo almoço, uma banda, ótima banda aí que adiantou o evento. Eu quero parabenizar a Rádio Alternativa pelos 10 anos que está em nosso município atuando. Quero também parabenizar todos os pais, os vereadores que são pais aí também, e todos os pais do nosso município, que ontem era o Dia dos Pais e é muito gratificante ser pai. Quero também comentar sobre as calçadas que o Poder Executivo está começando a fazer, a Frente do Banco do Brasil. Ali está meio devagar, mas é um bom começo, né? É sinal que as coisas vão se realizando. E eu estive falando já com o prefeito e ele já me garantiu que a próxima obra vai ser ali onde que eu fiz pedidos também, e realmente é tão importante e necessário ali na saída, na rua da Fetopota, aí, que nos dois lados não tem calçadas, e ali é muito importante que se faça a calçada ali naquele local para os pedestres terem mais segurança no andar. Lembro que o trânsito de caminhões é muito grande. Então, seria isso para a noite de hoje. Uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a falar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.